Olá, amigos do Facebook. Estamos iniciando esta nova live, excepcionalmente, hoje, dia 4 de junho, domingo. Hoje, dia 4 de junho, domingo, de repente eu decidi fazer essa nova live. Muito obrigado aí, Heller Mazzi, lá de São João da Boa Vista. Muito obrigado a todos aqui que estão já se manifestando. Muito obrigado, como sempre eu falo, e eu tenho que agradecer. Muito obrigado pelos positivos, muito obrigado pelos corações, muito obrigado pela confiança que todos vocês depositam em mim. E também não só a confiança, principalmente o carinho que vocês transmitem para mim. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Muitos corações aqui, a Soraya, a Neuza, Maria Sartori, a Regina Sader. Oi, Regina, tudo bom? Enfim, todos que estão aqui. Sempre no início das minhas lives, eu faço esses agradecimentos porque são necessários. Nós temos que ter gratidão pelas pessoas que nos querem bem. E a recíproca é sempre verdadeira. A vida não é uma via de mão única. A vida é uma via de mão dupla. Então, assim sendo, tão logo a questão de 1 hora, eu publiquei que eu iria fazer essa live, não estava prevista, mas decidi fazê-la face aos últimos acontecimentos mundiais, decidi fazê-la e fiquei acompanhando no Face as pessoas se mobilizando, contentes, enfim. Me desculpem eu não citar o nome de todos aqui, no GC, nos comentários, como eu sempre falo, não é indiferença de minha parte, é para justamente eu não perder o foco, porque quando olho aqui eu falo de alguém e esqueço de outro. Então, o meu muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e principalmente também pela confiança. Confiança e carinho são duas coisas que estão de mãos dadas. Assim sendo, em um domingo, às 19 horas, de repente eu cismo de fazer uma live e vocês estão aí a postos. Agradeço a todos meus amigos e simpatizantes que estão em diversas cidades do nosso país, bem como dos estados do nosso país. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado aos amigos, irmãos lá de outros países, particularmente hoje a Inglaterra, também ao Reino Unido. Agradeço também aos meus amigos da Austrália, da Itália, da França, da Espanha, de Portugal, do Japão, dos Estados Unidos. Muito obrigado a todos da Argentina. Muito obrigado a todos por este apoio que vocês passam para mim, este carinho que vocês passam para mim, essa infinidade de corações que vocês transmitem a mim, os positivos, enfim. Muito obrigado por tudo. E eu sempre repito, eu acredito que muitas pessoas gostariam de ter esse retorno que eu tenho. Me sinto um privilegiado de coração eu falo, eu repito, pelo carinho e graças a vocês. Nós, através dessas lives, estamos sempre, ou dessas lives e vídeos, das comunicações, estamos sempre estreitando, uma redundância, os nossos laços fraternais. E eu sempre solicito a todos, como em todas as lives, como em todos os vídeos, que façam amizade entre vocês, aqui no Facebook, neste Facebook, entre vocês, e também que troquem informações e façam amizade naquele grupo Estamos Juntos, que não fui eu que criei, foi a minha grande amiga Lourdes Vieiro que criou e gentilmente colocou o meu nome. O grupo não é meu, o grupo é da Lourdes Vieiro, mas lá aquele grupo está uma diversidade muito importante. Assim sendo, eu agradeço a Lourdes Vieira, a todos que estão naquele grupo e também a todos vocês de todos os lugares que estão me assistindo. Agradeço imensamente a todos vocês. Iniciando a live, eu não posso esquecer de um assunto importante.
de um tema muito importante. E nesse tema eu quero mandar um abraço ao meu irmão e o axé para o meu irmão José Aldo Melo, lá de Salvador. E por quê? Justamente em função do Divaldo Pereira Franco. Eu não sou espírita. Eu transito pelo espiritismo, eu tenho grandes amizades no espiritismo, bem como em diversas religiões e diversos sistemas de pensamento e de desenvolvimento humano. Mas como nós aqui sempre falamos das pessoas de fora, do exterior, é importante que se diga, é importante que se dê ênfase ao trabalho monumental do Divaldo Pereira Franco. 90 anos de idade e não aparenta ter 90 anos de idade. Em uma mediunidade excepcional, já deu palestras em diversos países, milhares de palestras, vários livros. O Divaldo é um iluminado. Quero aqui render as minhas homenagens para o Divaldo Pereira Franco, pelo trabalho. Quem sou eu para analisar o trabalho do Divaldo Pereira Franco? Bem como um trabalho único, que é a Casa do Caminho, que ele constituiu. A Casa do Caminho é um fenômeno de tantas pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas já passaram pela Casa do Caminho. O Divaldo Pereira Franco, me desculpe, o senhor Divaldo Pereira Franco faz um trabalho iniciático no Brasil. Iniciático. E há tempos que eu gostaria de render essa homenagem para o Divaldo Pereira Franco. Senhor Divaldo Pereira Franco, não só ajuda a mim, como a milhares de pessoas, não só neste plano físico, bem como nos diversos outros planos da existência. O senhor é um ícone, é um grande iniciado, é um farol neste país. E faço isso de coração, porque o Divaldo Pereira Franco simplesmente é ímpar. É ímpar. Querem ver um grande iniciado neste país? Divaldo Pereira Franco. E também eu quero mandar um abraço através da live que vai atingir os outros planos da existência ao meu amigo, ao meu irmão, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes. Vai um grande abraço ao meu amigo, meu irmão, Dr. Bezerra de Menezes, que esteve presente em várias palestras que eu realizei. Certa vez, eu estava em um evento grande, até na maçonaria, só que nós temos um controle importante, e não havia ninguém da Federação Espírita, mas eu tinha uma grande amiga, uma grande senhora, que foi braço direito de Chico Xavier, Dona Jandira, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Assim sendo, neste evento, eu fiz esse evento e tive o ímpeto de, vamos dizer assim, desejar, de homenagear o Dr. Bezerra de Menezes. Então, aquele evento foi em homenagem, não o conteúdo, ao Dr. Bezerra de Menezes. No dia seguinte, ao chegar na minha casa, a minha mãe me avisou. A dona Jandira era um ícone da Federação Espírita do Estado de São Paulo, muito amiga minha, uma senhora excepcional, uma vidente excepcional, e faço questão de citar o nome dela aqui também, bem como já citei o nome de outras pessoas, tantas pessoas que passaram pela minha vida. E a minha mãe falou que a dona Jandira havia ligado e mandado um recado, que o Dr. Bezerra de Menezes tinha me mandado um abraço. Eu falei, poxa vida, a dona Jandira agora deu para tirar uma com a minha cara. Então, eu telefonei para a dona Jandira. E a dona Jandira falou que naquele dia, o mentor, porque o mentor da Federação Espírita é o Dr. Bezerra de Menezes, que ele está lá. O mentor havia me mandado um abraço. Manda um grande abraço para o Ricardo, para o meu irmão Ricardo, e o meu muito obrigado. Essa experiência que eu estou relatando aqui para vocês é que nada fica sem ser observado nos planos superiores
principalmente com esses seres extraordinários. Eu falo sempre sobre os Mahatmas, mas também tenho que falar sobre seres extraordinários que estão aqui em nosso país e que estão trabalhando no invisível para o bem do nosso país. E o nosso país tem jeito, o nosso país tem um grande futuro. Então, portanto, eu quis abrir essa live rendendo homenagens para o Divaldo para o Divaldo Pereira Franco, para a Joana de Ângeles, a mentora dele, ele que teve várias encarnações na França, para a nossa uma querida senhora amiga que está nos planos internos, a Dona Jandira, trabalhando, e ao Dr. Bezerra de Menezes. Então vai aqui as minhas homenagens a esses ícones. Assim sendo também, como sou ex-aluno do Colégio São Bento, vai o meu abraço para os planos sutis, para o Dom Bernardo, que foi um grande monge beneditino, que tinha a possibilidade da bilocação, vamos dizer assim, do transporte, da projeção astral. Ele havia feito várias experiências do Instituto Dante Pazzanese. Ele era muito amigo do Frei Albino Arese. Eu tive grandes instrutores, bem como na área da Sociedade Teosófica, o Dr. Alberto Lira, grande psiquiatra, que me introduziu na década de 80 nos estudos da Cabala e que foi presidente da Sociedade Teosófica. Assim sendo, eu quis abrir essa live rendendo essa homenagem a todos esses ícones que participaram da minha vida e que participam da vida de vocês, que participam da vida desse país, que participam da vida da humanidade. Muita gente acha que a humanidade está desamparada face a tudo que ocorre. Isso é um negativismo muito grande, completamente compreensível em função das dores e angústias pelas quais a humanidade passa. Mas, se você confia, se nós confiamos e temos a certeza absoluta que esses seres existem e estão trabalhando nos planos internos para o bem da humanidade, isso nos dá âncora, que outro dia eu falei, a âncora é a esperança da alma, e alguém achou, me perdoem delicadamente, que eu me referia que a alma ficava com um peso. Não, veja bem, a âncora é a esperança da alma, porque a âncora representa o quê? Algo do qual nós podemos nos ancorar, nos apoiarmos. Não é? Então, a esperança, retificando a frase, é uma âncora da alma, no sentido de que nós podemos ter esperança. E esperança não fica desassociada da fé. E esperança e fé também não fica desassociado da razão. Assim sendo, nós não estamos desamparados neste planeta. Nós não estamos desamparados em nossas vidas. Por mais difíceis que possamos presenciar situações até em nossas vidas, se nós fazemos esse esforço, se nós temos esta convicção importante nos dará as forças mais importantes ainda, uma redundância, para nós enfrentarmos os desafios da causa e efeito de nossas vidas e também colaborarmos efetivamente para a transformação deste planeta para melhor. Sabemos sim que na atual fase da humanidade, a partir das décadas de 50, além de ter vindo para o planeta seres de grande evolução, vieram também junto, cada peça veio junto, cada peça. E essas peças, as pessoas falaram, mas são filhos de Deus. Bom, eles podem ser filhos de Deus, mas eles não estão conscientes disso. Então, eles já aprontaram em outras tantas encarnações. E estão nessa vida, nesse período pelo qual nós estamos passando, com uma oportunidade única para eles evoluírem. De alguma forma, nós podemos contribuir para a evolução deles. Mas muitos não querem. E aí, também, flertar com o mal, que eu sempre falo, com rosas é um problema sério. Assim sendo, nesta desova da década de 50, em que vieram seres de uma evolução extraordinária que
no planeta, bem como veio peças extraordinárias aqui no planeta, resulta do que nós estamos vendo hoje. Esse período da Kali Yuga, da Era da Ignorância, é muito longo, mas nós estamos num período de ápice da Kali Yuga, particularmente para quem entende de astrologia. Saturno está em Capricórnio, está uma maravilha, desde 2008, Então esse processo de depuração, de ajuste, é necessário para a evolução humana, inclusive para nós refletirmos sobre conceitos já muito desgastos ou desgastados. Desgastados deve estar hoje, eu sugeriria, com devido respeito às ideologias políticas, ao nosso presidente Temer, ao ex-presidente Lula, que fossem tocar pandeiro. Quem sabe, quando tocarem pandeiro, através das vibrações constantes, eles podem atuar nos campos mórficos. Brincadeiras à parte, porque eu tenho que brincar, porque levar muito a sério as lives também, nós temos que ter esse viés. Da mesma forma que os grandes mentores têm grande senso de humor, os grandes mestres têm grande senso de humor, nós também temos que ter um certo senso de humor. Mas o presente, preste bem atenção, não significa necessariamente a repetição do passado. É extremamente cansativo quando nós vemos as pessoas sempre se reportando ao passado quanto ao que ocorre no planeta. Aliás, me perdoe, eu falei Saturno em Capricórnio, errei, perdoe. Plutão em Capricórnio, né? Plutão em Capricórnio. Assim sendo, as pessoas sempre ficam ruminando a história do planeta, como se isso resolvesse a conta bancária delas, como se isso resolvesse a saúde delas. Então ficam que nem uma fita. A fita é uma coisa antiga. As pessoas até acham que a modernidade, que a atual era é uma era louca. Na época nós tínhamos fita. Imaginou aqueles blocos de fita? Muita coisa evoluiu. E as pessoas não conseguem acompanhar, não conseguem valorizar a evolução. Até nessa tecnologia que nós estamos tendo, que eu agradeço ao Facebook, as pessoas não conseguem. Vamos utilizar esta tecnologia com inteligência, somando, orientando, passando informações. Mas infelizmente, como esse mundo é uma diversidade boa, também tem a diversidade ruim. Cabe à razão de cada um saber separar o joio do trigo. E isto é uma evolução individual e às vezes um parto, às vezes cósmico. E por que eu repito que o passado não pode ser repetido no presente? Em primeiro lugar, os grandes mistérios iniciáticos, eles tiveram início na Era Atlante. Na Era Atlante, bobagens a humanidade sempre fez. Acerto e erro, nós fazemos na vida do dia a dia, enfim. Em primeiro lugar, os mistérios iniciáticos tiveram início na Era Atlante. E depois, quando Merlin quis fazer uma experiência genética, Merlin teve um arrobo formidável, era um grande mago, um grande mestre de sabedoria, quis fazer uma experiência genética, aproveitando o DNA da Igraine, a mãe do rei Arthur, não vou entrar em detalhes aqui, acabou fazendo uma confusão dos diabos. De qualquer forma, mesmo através da confusão que o Merlin fez, saiu toda a saga da Távola Redonda e do Santo Graal, que por sinal, repito, tema do nosso próximo evento. Neste período que iniciou-se os mistérios iniciáticos, repito, tiveram início na Era Atlante. Preste bem atenção. Nós estamos hoje na Era dos Homens. E é aí que mora o problema maior. Porque a maioria não tem certeza de nada. Na esteira desse pensamento, da mesma forma que lá no século XIX para o século XX, houve uma briga
na sociedade teosófica, vou dar um exemplo, não vou citar nomes de quem brigou. Muitas pessoas até hoje ficam colocando, repisando aquela briga que ocorreu com determinados membros da sociedade teosófica. Só que esses membros, essas pessoas atualmente que ficam lembrando as brigas, as injustiças, as brigas políticas que ocorreram na sociedade teosófica, e não só na sociedade teosófica, em qualquer outro lugar, a turma que está do outro lado e que brigou no século XIX e XX, aqui, do outro lado já ficaram de bem. Já estão todo mundo bem. E aqui, os grandes luminares continuam repisando os acontecimentos que ocorreram lá atrás. E quem está do outro lado e que brigou aqui, está de bem do outro lado. E quem está aqui fica repuxando as brigas que ocorreram lá atrás. Vou dar um exemplo para ser explícito. William K. Judd era para ser, vamos dizer assim, o descendente natural da Madame Blavatsky, William K. Judd, que depois fundou a Sociedade Teosófica de Pasadena. William K. Judd era excepcional. E ele teve uma briga com Annie Besant. E a Besant reivindicava. Besant é uma grande clarividente. Assim como Leadbeater. Reivindicava que era ela que tinha que ser a presidente. Então brigaram e racharam. Mesmo sendo clarividentes, pessoal, o que eu quero dizer que, apesar de clarividentes, os clarividentes não é toda hora que os poderes extrasensoriais estão à disposição. Eles podem ter um discernimento importante, uma mente aguçada, mas são humanos. Nós estamos aqui e somos humanos. Pois bem, Leadbeater, Besant, William K. Judd, do outro lado, já se ajustaram, já estão bem. Mas tem gente aqui no mundo que ainda fica repisando a briga de Leadbeater, de Besant e de William K. Judd. Isso é um retrocesso. Será que essas pessoas que escrevem esse tipo de coisa não têm um pouquinho de consciência, discernimento e razão para acharem que eles continuam brigando do outro lado? A maioria das pessoas, quando brigam aqui no plano físico, principalmente familiar, família é algo em comum, concordam comigo? Família é a célula máter da sociedade, mas em algumas pessoas ocasionam verdadeiros estados alterados de consciência. Família é algo paranormal, né? Mas a família tem que ser honrada. Então, os familiares brigam. Brigam. Então o indivíduo lá já desencarnou há 30, 40 anos e a pessoa da família encarnada aqui fica falando, o familiar lá atrás fez isso, fez aquilo. Aí desencarnam. Quando chegam do outro lado, um fica olhando para a cara do outro com cara de tacho, porque perceberam o tempo que perderam em discussões aqui. Eu sei que esse discurso meu nada adiantará, mas pode adiantar para as pessoas que pesquisam o esoterismo, para as pessoas que pesquisam a história, de verem que muita gente que já brigou no passado estão de bem do outro lado. E as pessoas aqui, com toda a inteligência, a profunda informação que têm, continuam repisando aquelas brigas que não vai levar a nada, e quem está do outro lado está rindo. É pura perda de tempo. Da esteira desse pensamento, eu estou dando esse discurso em função do que ocorre em nosso planeta. Geopolítica, que eu coloquei aqui, porque eu penso que o espiritualista ele tem que ter uma visão, eu não digo plena, é impossível. Eu não digo ter todos os conceitos de sociologia, de mecânica quântica, de ciência, mas é importante que se diga que as pessoas têm que ter conhecimento. As pessoas podem ter sensibilidade, mas o conhecimento é importante. Por exemplo, um médium, ou um indivíduo que está inspirado. Vocês já perceberam? Quando um médium, ou quando o indivíduo é insensitivo, é a mesma coisa. São sinônimos. Quando entram dentro do lugar e a coisa não está bem, eles sentem mal, vomitam, têm labirintite, se arrepiam todo. É um drama só. É um drama só. O que é isso?
É claro que nós podemos perceber as energias distoantes, não nos sentirmos bem, mas qual a obrigação do verdadeiro espiritualista? Mudar as energias. Mudar as energias. E digo mais, a maioria dos sensitivos que têm arrepios, tem um monte de coisa, isso são meras reações psicossomáticas, porque sensibilidade não é sinônimo de circo. Muitas pessoas acabam, até inconscientemente, manifestando essas coisas por uma necessidade de atenção. Na pirâmide de Maslow, na parte social, quando a pessoa não tem um preenchimento na vida do dia a dia importante, ela vai ter o preenchimento social naquela área, espiritualista, enfim. E ela quer ser importante. Quem não quer ser importante? Pessoal, vamos tirar a hipocrisia de lado? Quem não quer ser importante? E aí a pessoa acaba manifestando algumas coisas esquisitas. Então nós temos que ter a sagacidade de percebermos o que é uma reação de fato, de sensibilidade. Claro que quem não está treinado, não importa, não significa falta de evolução, vai ter o devido treinamento. Mas a pessoa treinada, a pessoa que está há muito tempo, começar a mostrar chiliques, não tem sentido algum. Isso daí é uma falta de preenchimento social. Então, portanto, a psicologia, a sociologia, um conhecimento sistêmico se faz necessário hoje para as pessoas que estão nesse caminho transpessoal. Se faz necessário este conhecimento sistêmico e importante para as pessoas que estão nesse caminho transpessoal, para não incorrerem em atitudes histéricas, para não terem catarses, que é o que mais se tem, catarses, histeria. Eu estou falando isso não em tom de agressividade, mas em tom no sentido de passar uma informação justamente para agregar, não para humilhar. Eu não humilho ninguém, é para agregar. Eu posso errar, deixo claro a vocês que todos que estão me assistindo não devem pegar as minhas palavras como verdade absoluta. Cada um tem que aplicar o crivo que eu sempre falo, um clichê antigo até, deve ser de outras vidas que eu captei, estou brincando, o crivo da razão. Porque é impressionante. Vocês já viram numa reunião, numa mentalização, as pessoas veem tudo. Vê UFO, nada contra. Conversam com extraterrestre, enxergam auras, enxergam tudo. No dia a dia estão capengas. No dia a dia não resolve os problemas básicos da vida delas. Não tem aí nada de desenvolvimento transpessoal. O desenvolvimento transpessoal, ele vem com a solução. A intuição nos traz solução. Obviamente, quando a sensibilidade está aflorada e uma série de coisas reprimidas da psique, se a pessoa não for treinada, tudo isso vem à tona. Eu não posso dar treinamento de uma live, mas eu posso dar parâmetros para vocês verem. Vão numa reunião de mentalização, que é muito importante, as reuniões de grupo são muito importantes, todo mundo vê de tudo. Vê arcanjo, nada contra. Vê mestre, nada contra. Vem até nave em cima de prédio. Vê conversa com extraterrestres. Enxerga a aura, mas não consegue enxergar a aura do gerente do banco. Essa é a questão. Ocultismo é algo muito sério. Ocultismo não é nada de carnaval. Autoconhecimento é nós buscarmos fontes sérias das pessoas que realizaram. E nós trazemos de vidas anteriores, sim, mesmo essas pessoas que têm esses zompans estranhos, não significa que elas não tenham evolução, elas podem ter evolução, mas antes de encarnar, elas optaram por seguir uma determinada rota e retomar esse caminho. E é aí que está o desafio. E qual é o desafio delas? O desafio da inteligência. Esse é o grande desafio. Delas conseguirem perceber o correto, o que vai agregar do ilusório. Do irreal me conduz ao real. Está lá nos Upanishads. Do irreal me conduz ao real. É o grande desafio das pessoas que estão nesse caminho.
E reconhecimento todo mundo quer. Fala a verdade. Vocês não querem reconhecimento? Eu quero reconhecimento. É claro, não no sentido patológico. Reconhecimento de quem nos ama. Por isso que eu agradeço vocês. Porque vocês estão me reconhecendo nas lives. Vocês estão passando carinho para mim. Vocês estão passando afeto para mim. Eu estou sendo reconhecido. Isso para mim é importante. E não é para vocês? William James, que eu sempre afirmei, e vou repetir nesta live, quando afirmou: meu primeiro ato de livre-arbítrio foi acreditar no livre-arbítrio. Quando ele afirma isso, ele muda completamente a linha da causa e efeito. Porque ele teve a individuação, ele percebeu o self. Meu primeiro ato de livre-arbítrio foi acreditar no livre-arbítrio. Muita gente pensa acreditar no livre-arbítrio e não acredita nada. Repete as coisas que nem papagaios. Fazem as coisas que nem robôs. O reconhecimento, William James afirmou, o ser humano necessita de reconhecimento. Se nós amamos alguém, nós queremos que aquela pessoa nos ame. Isso é reconhecimento. Se nós fazemos um trabalho importante para nós, quem está ao nosso lado, nós desejamos que aquela pessoa reconheça o nosso trabalho. Da mesma forma que nós também temos que reconhecer o trabalho da pessoa que nós amamos. Da mesma forma que nós temos que reconhecer o trabalho dos amigos, o trabalho das pessoas bem-sucedidas. Isso pega porque não foi trabalhado devidamente na psique, e a inveja mata. Mata o quê? Mata os talentos. Quando nós percebemos uma pessoa bem-sucedida, naturalmente ele roubou. Quando nós percebemos uma pessoa bem-sucedida, naturalmente ele deu o golpe. Quando nós em benefício da exposição, me desculpem, quando as pessoas percebem uma pessoa bem-sucedida, mas naturalmente ele não chegou nessa à toa. Tem muita gente que veio do nada e ficou bem-sucedido. E isso é digno de ser reconhecido, porque isso é um exemplo que possa inspirar. Quantas vezes se aborta pessoas que estão bem intencionadas e que querem recomeçar, e lá vem a personalidade, a consciência relativa de papagaio e de robótica até de certa forma, falando: não, você não conseguirá, porque existe uma nova ordem mundial. Eles não vão deixar você crescer. Eles não vão deixar você crescer. Ou existe um processo estamental sim, nós encontramos dificuldades, mas se fosse totalmente estamental não teríamos uma live, não é? Não teríamos uma live. E aí, a pessoa que possa estar passando por um estado de dificuldade, que quer renascer, quer vencer, já ouve essas besteiras. Estas besteiras. E isso é muito divulgado porque quem não é reconhecido e desenvolveu uma neurose, desenvolveu um conflito, porque a pessoa que, infelizmente, não podemos julgar, não foi reconhecida na vida, não importa quais os fatores, não podemos fazer julgamento de valores, ela vai desenvolver uma neurose. E ao desenvolver uma neurose, ela vai ficar rebelde. Rebelde até sem causa. A única causa é a causa dela. Assim sendo, ela não vai perceber e reconhecer as pessoas que realmente cresceram. E o exemplo que ela vai dar, através de palavras e de atos, será um exemplo meramente limitante e que não estimulará o outro. Nós temos que reconhecer, sim. Nós temos que admitir que temos que ser reconhecidos, sim. Sem soberba, com a consciência no lugar. Essa história de desapego é outra faca de dois gumes. Desapegue-se, desapegue-se, desapegue-se. Tem que ter discernimento. É claro que quando uma pessoa desencarnar, ela não vai querer levar o carro dela junto no esquife, porque não vai caber. Ou não vai querer... Já imaginaram a pessoa desencarnando e apegada a um carro? Ela vai ter que partir para a cremação. Que baita trabalho que vai dar. Vai ter que cremar ela, o carro. Ou uma pessoa que ama outra.
Não, eu vou morrer, mas eu não quero. Você tem que vir comigo. Vai levar a pessoa para o sarcófago? Vai levar a pessoa para o crematório? Não tem lógica. Este é o apego tóxico. Este é o apego tóxico. Mas, se você ama alguém, você tem ciúme de alguém. Se você tem um trabalho e gosta daquele trabalho, você está apegado àquele trabalho. Se você tem uma família, você está apegado àquela família. É natural. É natural. Ou vocês vão abrir, em benefício da exposição, a porta das suas casas e falarem: aqui está minha família, entrem aqui e façam o que quiserem. Isso é conversa fiada. Todas as pessoas que tiveram um relacionamento e falam: estou me desapegando dos meus relacionamentos, amor livre, foram parar na psiquiatria. Foram parar na psiquiatria ou não estão bem da cabeça. Me desculpem, mas essa questão de desapego é uma questão. Voltamos. Eu não desapeguei da live. Então, voltamos novamente. Eu não desapeguei da live e se cair, eu vou continuar. Se cair, eu vou continuar. E vocês esperem um pouquinho que a live volta. Não dá para desapegar da live e não dá para se desapegar da crítica ao grande serviço de internet que temos neste glorioso país. Vai ser glorioso no futuro, quando boa parte dos políticos marginais que estão aqui presentes desencarnarem. É verdade. Quando esta leva for desta para melhor ou para pior, as coisas melhorarão, porque futuras lideranças surgirão e já estão surgindo para o aperfeiçoamento. Então, desapegar é algo dúbio. Nós temos que analisar o que é apego e o que não é apego. Isso leva as pessoas a entrarem em circunstâncias neuróticas, conflitantes, em dúvidas e principalmente culpa. Se a pessoa for apegada, ela é culpada por ser apegada. Mas nós temos que ter discernimento. Então, voltando aqui, William James falou da necessidade que o ser humano tem de ser reconhecido. Então não é demérito para nenhum de vocês serem reconhecidos, como eu os reconheço e, ao mesmo tempo, além de reconhecê-los, eu agradeço. Não é hipocrisia, porque vocês estão aqui, estão me vendo. Eu reconheço a gratidão que vocês têm por mim e a força que vocês transmitem para mim. Na esteira desse pensamento, colocando a questão do passado, agora eu vou tocar num ponto frágil, já que o espiritualista tem que ter uma visão sistêmica, política e geopolítica. Meus amigos da Polícia Federal, das Forças Armadas, faço isso numa live, para vocês verem que não tem problema algum. Outro dia, um brasileiro, naturalidade brasileiro, mas não da nova era, né? Deve ser um dessas pencas que vieram para cá. Enfim, começou a mandar fuzis para o Brasil. Um monte de fuzil. Foram detidos, a quadrilha foi detida no Galeão, no Rio de Janeiro. E agora eles vão mandar para a perícia do Exército, para essas armas, obviamente, serem utilizadas pelo Exército ou para a polícia. Um monte de armas. Porque estão com a numeração adulterada. Olha a vadiagem sistemática. Ô turma do Exército, da ABIN, Polícia Federal, meus grandes irmãos até. Olha só, vadiagem sistemática. É só rastrear onde dito cujo nos Estados Unidos comprou a arma. Que vocês vão ver a nota e vão ver o número do registro da arma. Olha a volta que se dá. Então isso é falta de treinamento. Isso aí é falta de competência comportamental técnica que o pessoal tem que dar treinamento. Senão fica movido à base de fumaça. Outra coisa, a questão que as pessoas o tempo inteiro, agora eu vou perder um monte de amigos no Facebook. Um monte de amigos eu vou perder agora no Facebook. Pessoal, no passado, as cruzadas, quando
iam para Jerusalém. Das cruzadas surgiu a Ordem do Templo. Eu sou templário. A Ordem do Templo genuína está na maçonaria. Não está solta por aí nos sites. Eu sou templário. E aí nós devemos, como é que eu poderia dizer? Obediência ao Cristo. Ao Cristo. Ocorreram muitos erros lá. Muitos erros lá. E de lá, nós vimos a insurreição árabe, pelo que fizeram lá. Isso é histórico. Da mesma forma, quando na Guerra Fria, a União Soviética, em plena Guerra Fria, o Stalin, que era um santo, o Stalin era a fina flor da humanidade, não é? Matou mais de 20 milhões de russos. Imagine como é que deve estar o Stalin do outro lado. O Stalin está passando por depressão do outro lado, e as últimas informações que eu tenho é que nem terapia eletroconvulsivante no movimento, eletrochoque astral dará jeito. Ele vai pastar um pouco. Ele matou mais de 20 milhões de russos. Isso oficialmente. Isso oficialmente. A União Soviética invadiu o Afeganistão. E os Estados Unidos, questão de interesse geopolítico. Ou o Brasil também não tem interesse geopolítico. E aí o que ocorreu? Os Estados Unidos formou e armou o Talibã. Treinou o Talibã. Treinou o Bin Laden. Ao treinar o Bin Laden, quando acabou o conflito no Afeganistão, nós vimos surgir Al-Qaeda. Al-Qaeda. Então, os Estados Unidos criou a Al-Qaeda? Indiretamente, sim. Assim como a Rússia criou a KGB. Assim como, não o povo russo, assim como vários russos, por exemplo, Trotsky, a mando de Stalin, foi morto no México a machadadas na cabeça. É tudo santo. É tudo santo. Fina flor da humanidade. Bom, aí foi criado a Al-Qaeda. Porque ao municiarem os talibãs, de repente houve uma insurreição. Graças ao senhor Khomeini, aquele sim era um mago escuro, que quando foi para o Irã e ficou também em Paris, e a Europa hoje comete o mesmo erro que cometeu há décadas, dando exílio para o Khomeini. E foi lá que aquele maluco do Khomeini, aquele mago escuro do Khomeini, quando veio para o Irã, deu no que deu. E teve um presidente aqui, nada contra ideologia, que recebeu de braços abertos um assassino que foi presidente do Irã. Um assassino do serviço secreto iraniano. Uma maravilha. Todo mundo é santo. Todo mundo é santo. Pois bem, aí, depois nós temos um problema histórico, recuando no tempo, quando criaram na marra, sim, na marra. Se vocês tiverem poder aquisitivo, não digo vocês, as pessoas vão querer se estabelecer, e às vezes em lugares, e vão lutar por aqueles lugares. O Estado de Israel. Não dá para difamar a Israel celeste. Não dá. Não dá. Muitas pessoas vão deixar esse Face hoje, mas se eu não sou autêntico, eu sou hipócrita. É preferível eu perder pessoas e continuar a minha autenticidade do que ser hipócrita. Fundar o Estado de Israel. Eu nem estou olhando os comentários. Fundar o Estado de Israel. Houve conflito. Israel e Palestina. Quem cuidou da Palestina? A União Soviética. Quem cuidou de Israel? Estados Unidos, porque existem muitos judeus nos Estados Unidos. Quem foi mais eficiente em desenvolver aquela região? Estados Unidos com Israel. Estou falando a verdade. Eu não sou politicamente correto. Eu tenho que dar essa visão que eu estou dando, até visão ocultista. É a verdade. Quem criou o Estado, quem cuidou do Estado da Palestina? A União Soviética.
E a União Soviética, e graças à União Soviética, à extinta União Soviética, nós vimos surgir a família Assad, que acabou com o Líbano. A família Assad patrocinava terroristas. Ah, mas os Estados Unidos também não patrocina? Os Estados Unidos, quando criou o Estado de Israel, os Estados Unidos, e aí errou, hein? Errou. Quando invadiu o Iraque, estão me mandando Messenger no meio da live. É o arquétipo do Gerardo. Eu agradeço ao grande amigo que está me mandando o Messenger agora, mas eu solicito ficar na observação. Muito obrigado, depois eu observarei, eu responderei. Pois bem, perde o meu raciocínio na hora de uma live e me mandaram um Messenger. Mas eu agradeço mesmo assim. Mas vamos continuar. A família Assad patrocina o terrorismo. Os Estados Unidos erraram em invadir o Iraque. O ouro era o petróleo. Para corrigir essa bagunça até hoje, o senhor Obama nada fez. Deixou crescer tudo aquilo. Nada fez. Aí o que ocorreu? Quando os Estados Unidos se retirou daquela região, porque o Iraque foi atacado erroneamente, se bem que o Iraque era regido por um outro louco, Saddam Hussein, outra fina flor. É impressionante como as pessoas defendem a fina flor da humanidade. Defendem Stalin, defendem, como é que eu poderia dizer? Defendem Saddam Hussein, defendem o Arafat, que enforcava um monte de gente. Muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Não é? Assim como o Bush fez um monte de besteiras. Um monte de besteiras também. Um monte de besteiras. Só que um país não tem culpa. O povo de um país não tem culpa. O povo da Síria não tem culpa. O povo da Turquia não tem culpa. O povo da Rússia não tem culpa. Quem tem culpa são gestores. E aí fica aquele repisar. Aí os Estados Unidos, quando ele sai do Iraque, ele treina o exército iraquiano. E aí uma facção, e é cacifado ali, porque uma facção recebe dividendos da linda Arábia Saudita, do Catar, para se fortalecer o exército. E aí foi criado o Estado, essa praga do Estado Islâmico. É aí que tem início o Estado Islâmico. Aí nós temos outro fator geopolítico. O senhor Obama foi a única coisa boa. Eu gosto muito do Obama, porque é meu irmão, né? Aliás de ser maçom, por isso que eu tenho essa liberdade. No Executive Orders foi muito importante o que ele fez, mas essa parte politicamente correta acabou afetando e muito. Nós tivemos o Gaddafi, que jogou um paralítico num ataque terrorista, o Gaddafi, que jogou um paralítico num ataque terrorista da cadeira de rodas de um navio para o mar. O Gaddafi, que derrubou um Boeing em cima da Escócia. Fez um monte de atrocidades. E o ruim era o Reagan, que bombardeou a Líbia para acertar o Gaddafi. Mas, com uma ideologia distorcida aqui no nosso país, e o pessoal ia sempre a favor. Stalin, Gaddafi e Saddam Hussein. Que cultura nós vamos ter nesse país com tanta contra-informação e informação desencontrada? Aí surgiu o Estado Islâmico. Não ainda com esse termo. Aí o Estado Islâmico, ou melhor, esse grupo de rebeldes, ou melhor, de indivíduos municiados, foram cacifados pela Arábia Saudita e pelo Catar. E aí eles foram lutar contra o Bashar al-Assad, outro louco que está acabando com o povo sírio. E o que os russos foram fazer por uma questão geopolítica? Apoiar o Bashar al-Assad. E aí começou aquela carnificina na Síria, em Alepo, da guerra entre os rebeldes e o governo sírio. E quem corria por fora? O Estado Islâmico. O Estado Islâmico, porque aí aquele grupo falou, opa,
Nós temos armas, temos tecnologia e temos informação. Conhecimento aplicado é poder. Temos dinheiro vindo da Arábia Saudita, temos dinheiro vindo do Catar, tem o governo turco que comprou muito petróleo no mercado negro do Estado Islâmico. E aí decidiram criar um califado mundial. Então, não é para se dar culpa nos Estados Unidos. Ah, mas a Rússia também, indiretamente, tem responsabilidade. Mas aí, era um jogo de inconsequentes no passado, num tabuleiro de xadrez que, para ajustar aquela parte, é um problema grande e vai ser ajustado. Além do que, qual é o interesse no Oriente Médio? Água. Qual é o interesse no Afeganistão? Minério. É só os Estados Unidos que tem interesse? É só os Estados Unidos que é o ruim desse planeta? A China tem interesse. A Rússia tem interesse. Então, geopolítica é complexo. Ao mesmo tempo, Putin ajuda, entre aspas, o Trump com o Putin, para acabar com o Estado Islâmico, mas tem que fazer uma negociação para tirar o Assad. Como é que fica toda aquela circunstância geopolítica? E eu me surpreendo que as pessoas continuam repetindo. Outro dia eu vi um iluminado falar, me desculpem, que o Estado Islâmico foi criado pelo Putin. Pelo Putin. Geopolítico é complexo. É complexo. Nós temos que analisar direitinho. O que não pode é demonizar. Da mesma forma que o nosso país será o berço da 7ª subraça, isso é antropogênese, desta era da qual nós nos encontramos, isso que nós vemos numa perspectiva superior, é necessário, mas não significa ficarmos de braços cruzados para melhorarmos a situação, não deixar a coisa andando. Os Estados Unidos serão o berço da 6ª subraça. Não foi à toa quando o mestre da Coxe, na mesma coisa que Cagliostro, lá na Revolução Francesa, em que o Conde de Saint-Germain queria evitar a queda da Bastilha e o derramamento de sangue. O Conde de Saint-Germain. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Robespierre fez o derramamento de sangue. Robespierre fez a queda da Bastilha. Olha o paradoxo. Um mestre de sabedoria não queria a queda da Bastilha. O outro queria. Ganhou quem queria a queda da Bastilha. Aí Saint-Germain inspirou a criação, a independência dos Estados Unidos. Então, essa teoria de conspiração que já atormenta por falta de base histórica, que seria importante as pessoas perceberem que as pessoas que batalharam, lutaram e se mataram no passado, ou estão penando do outro lado, senão ninguém acredita em reencarnação, senão todo mundo cai em contradição. Todo mundo cai em contradição. Se nós não acreditarmos na continuidade da vida do outro lado, e que tem muita gente que brigava aqui e do outro lado estão bem, se ajustaram, é uma contradição. Sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que ocorre nos círculos esotéricos. As pessoas ficam criticando lá o passado e repisando o passado do presente. Então toda hora vocês veem, é os Estados Unidos. Mas eu gosto dos Estados Unidos. Vocês me dão licença de gostar dos Estados Unidos? Eu posso ser um formador de opinião, mas eu sou uma pessoa transparente. Muitas pessoas que criticam, principalmente, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra ontem. Outro ataque terrorista. A turma de 18 anos da Inglaterra, se vocês vissem, o pessoal que é a favor dos direitos dos pseudos muçulmanos, estavam completamente apavorados e pedindo ajuda para a polícia. Vocês sabem o que é uma explosão? Uma explosão que ocasiona, eu escrevi no Face, um deslocamento de ar, que joga a pessoa longe ou fura o tímpano. Houve um caminhão-bomba que explodiu no Afeganistão, arrasou um monte de gente. O brasileiro não sabe o que é isso. O brasileiro fica teorizando. Eu gostaria de ver essas pessoas
que ficam a favor dessa ala pseudo-muçulmana radical, e principalmente os mais novos, que só falam bobagens, e velhos também que falam muita bobagem, aliás, falam mais bobagem que mais novos, ao verem os seus amigos com os braços decepados, com os membros arrancados, sob o ponto de vista de auxiliares invisíveis, é um trabalho e tanto. Vocês não sabem o que é trabalho de auxiliares invisíveis. Voltou, caiu e voltou. Vocês não sabem o que é o trabalho de auxiliares invisíveis. Auxiliar invisível tem que ficar no fronte, cai uma bomba, os caras ficam retalhados, saem do corpo sem saber o que aconteceu, completamente aturdidos, e vai lá os auxiliares invisíveis ajudar. O Robert Moron foi um grande indivíduo que até ajudou a CIA, né, em questão de visão remota. Ele presenciou Robert Ring, aliás, Robert Moron não, me desculpa, Robert Ring, que ele presenciou numa batalha 2 soldados lutando, os 2 já estavam mortos, estavam fora do corpo, estavam lutando, até ter que chegar alguém e falar, para que vocês já estão do lado de cá. Assim sendo, as pessoas que têm essa perspectiva superior, por que ficam retrógradas, apoiando o que a Europa fez? Graças a essa bagunça que fizeram, geopolítica, que falam que é tudo Estados Unidos, mas tem a Rússia, tem a China, tem o Irã, tem um monte de interesses ali, pessoal. Complexidade, vocês não sabem complexidades dentro de complexidades. As pessoas veem apenas a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Aí o que ocorreu? Aquela guerra que o Sr. Obama e outros deixaram ocorrer na Síria, faziam ataques pontuais com drones, apenas, me desculpem, fez com que houvesse um êxodo para a Europa. E os dirigentes europeus, aliás, diga-se de passagem, a maioria é tudo um bando de incompetentes da União Europeia, porque utilizaram uma política fiscal do euro muito errônea a política fiscal do euro, deu a confusão que deu. Abriram as portas, é óbvio, ajuda humanitária, por culpa de ineficientes de outros países, eu falei dos Estados Unidos, mas também da Rússia e de outros, não há boa vontade geopolítica. E aí tudo aquilo foi para a Europa. Vocês não acham que no atacadão não entraram terroristas? Vocês não acham que esse Estado Islâmico... Imaginem se pegarem um filho de vocês, do conhecido de vocês, e doutrinarem os filhos de vocês a virarem homem-bomba. Como um indivíduo nos Estados Unidos, que tinha 18 anos, quis se alistar no Estado Islâmico. Quis se alistar. E foi para o Estado Islâmico. Quase morreu, porque era americano, por ideologia. Quando voltou para os Estados Unidos, foi preso. Estava arrependido, mas foi preso por conivência a terrorismo. E eu ontem falei na live, no Facebook, o atentado é do Estado Islâmico. E agora nós vemos que o Estado Islâmico assumiu o atentado. Eu me antecipo até as inteligências que tem, porque eu tenho leitura de dados, fora a percepção que eu tenho. Essa percepção que eu tenho, mostra o seguinte: os serviços de inteligência britânico estão fazendo o possível, porque na ala leste de Londres é um ninho de terrorista. A Bélgica está um ninho de terrorista. A França está um ninho de terrorista. E não fazem nada. É facilmente identificável. Quando você grava alguém, quando você grampeia alguém, olha o que eu estou falando aqui, quando você rastreia alguém, o problema não é o processo de rastrear. O problema é o analista que vai interpretar aquilo. O analista que recebe os dados. E o analista erra. Aqui no Brasil, vou falar na live, existe um programa chamado Guardião. Muitos sabem, da Polícia Federal, que é utilizado na Polícia Civil. Registra teu WhatsApp, registra tudo. Guardião, não precisa ser de fora, não. Guardião é o nome do programa. Varre tudo. Um dia o analista de uma determinada instituição, que eu vou me reservar a não falar o nome, ouviu um comentário entre uma autoridade que fazia parte de determinada instituição, que foi para a Europa e estava trazendo latas de azeite. E aí, o que ocorreu?
avisou o amigo, que por sinal era um juiz, que as latas de azeite ele estava trazendo da Europa. O analista, ao ouvir, iluminado, interpretou lata de azeite como óleo, como droga. E o indivíduo foi preso. E depois passaram o maior carão, porque na verdade eram latas de azeite. O erro está nos analistas, nas escutas. Às vezes as pessoas falam metáforas, aí levam ao pé da letra, da mesma forma como colocam na mídia uma série de coisas. Assim sendo, o que nós vimos ontem na Europa, e a França que fica em alerta, a Alemanha que fica em alerta, a Noruega que fica em alerta, a Holanda que fica em alerta, o Canadá também. Vamos falar por que o Canadá? Porque o Canadá é uma economia forte e o Canadá está próximo aos Estados Unidos. Então, significa que tem que estar atentos. E todas as vezes que ocorreram atentados, eu falei o nome do grupo terrorista com muita antecedência. É óbvio, com muita antecedência. Agora, o que me causa espécie é o tempo inteiro o discurso velho, gasto, são os sionistas. Isso é coisa antiga. São os Illuminatis, as bobagens que tem na internet. São os americanos. Ótimo. Vocês imaginem a Rússia comandando o mundo. Nada contra o povo russo. Vocês imaginem se Hitler ganhasse a guerra. Vocês imaginem os radicais islâmicos comandando o mundo. Seria bem diferente. Então, para os queridos amigos que criticam os Estados Unidos, sejam coerentes. Não usem mais Facebook, não usem mais WhatsApp, não use mais Live, não use mais Google, não use mais Web. Ah, mas tem uma teoria. Eles criaram, nós temos que utilizar. Não, então vocês são os hipócritas. Vocês são os hipócritas. Porque o indivíduo coerente não é hipócrita. Não é hipócrita. Pare de usar os recursos tecnológicos americanos. Vão usar recursos tecnológicos chineses. Vão usar recursos tecnológicos russos. Tá? Não vou entrar nesse detalhe. Ou então fica na base do Telex, fica na base do Telegrama, para vocês ficarem mais coerentes com as teorias conspiratórias absurdas, que o que falta a vocês é história, que o que falta a vocês, não digo vocês que estão assistindo a live, eu estou dando um recado para um monte de gente, é história do que esse desgaste de chamar a todo mundo o sionismo, os sionistas. Então a pessoa que assim acusa é incompetente. Ao lado ela está assinando o seu endosso de incompetente, porque ela não é capaz, ela não se sente capaz de criar instrumentos importantes que ajudem o aperfeiçoamento social para mudar isso que ela tanto ataca, porque esse pessoal que ataca nada faz. Nada faz. Vai fazer que nem um monte de gente nessa pseudo-ordem mundial que cria aplicativos que está ajudando milhões e milhões de pessoas. Vão fazer isso. Vocês têm, essas pessoas, será que têm inteligência? Tem conhecimento para fazer isso? É óbvio que não tem. É óbvio que não tem. Isso é propagar o mal. Isso é propagar a desinformação. Isso é fazer com que aquelas pessoas que querem crescer e que estão em depressão entrem na web e veem bobagens, lixos, gravados por pessoas que se monetizam, ganhando dinheiro dessas pessoas através do YouTube, com essa bobageira de sionismo, de Illuminati, desse monte de coisa. Cansou isso daí. Dá preguiça isso daí. É a mesma coisa os protocolos do sábio do Sion. Até hoje tem gente que anda com essa bobagem, mas não resolveu o problema do banco, mas não resolveu o problema da sua família, mas não resolveu o problema do mundo. Então essas pessoas que difamam, não usam mais o WhatsApp. Saiam do meu Face se tiverem. Sejam coerentes. Caiam fora do Google. Não usem nada. Vão para o serviço do Congo. Nada contra a população do Congo. E aliás, outro dia teve outro indivíduo que falou: se fosse no Senegal,
não teria tanta repercussão que aconteceu em Manchester. É óbvio, mas eu sou um cara justo. Eu sempre falei do karma que essa humanidade tem para com a África, do que fizeram com os negros, do que fizeram com os escravos. Tinha país na Europa, esses grandes intelectualoides que defendem esses pseudo-islâmicos, por que não vão defender de fato o que aqueles países europeus fizeram quando pregaram um monte de escravo em forma de cruz nas suas embarcações? Eles não têm essa história, eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Eu sempre deixei claro isso, e deixo claro mais, pessoal. Nunca fui contra o Islã. Todas as minhas lives eu afirmei, não sou contra nenhuma religião. Nós devemos respeitar as religiões. O Islã é nobre. O Islã tem os sufis. O Islã tem os derviches, que estão loucos da vida com quanto esses patifes, estes covardes, que utilizam o nome do Islã como pano de fundo para suas ações políticas ditatoriais de interesses. No fundo, por trás de tudo isso, sempre tem um político. Todo terrorista covarde que mata as pessoas é conduzido por um político. Quem conduz o Estado Islâmico, esses líderes loucos de evolução atrasadas que conduzem os Estados Islâmicos, no fundo são políticos, porque eles querem ser ditadores. E todo regime ditatorial acaba com as classes, embora o discurso deles é defesa das classes. Liquida as classes e eles ficam tendo uma vida nababesca, uma vida riquíssima, e acabam com a base. Todo regime ditatorial, não importa por qual viés, e as pessoas vêm criticar os Estados Unidos, não sabem o que falam. Não sabem o que falam. Para vocês terem uma ideia, quando nós falamos que espiritualidade é força, na Segunda Guerra Mundial, já imaginaram se o nazismo ganhasse? A própria John Fortune, em Glastonbury Tor, Inglaterra, ela fez uma evocação de Merlin, do Rei Arthur, do Cristo e de Nossa Senhora, no 3QT, 3 Queensbury Terrace, que é endereço também em Londres. Eu já contei essa história, mas não nesta particularidade. Então vamos lá. Para o pessoal que quer combater mal com perfume, vão lá no Estado Islâmico, vocês aí que falam que é os Estados Unidos, joga perfume nos terroristas. Eles vão adorar vocês. Vão abraçar vocês. Nossa, vão lá, vão para o Iêmen. Me desculpe o desabafo, pessoal. Essas pessoas desorientam quem está assistindo. Desorientam quem acessa a internet. Me desculpe o desabafo. Nós temos que falar a verdade. Por que não vão morar no Afeganistão? Bando de vagabundos. Por que vagabundos que defendem esses atos pseudo-islâmicos? Os que defendem os atos de terrorismo, hein? Vocês estão ouvindo bem o que eu disse, não? Vão morar no Iêmen. Vão lá no Afeganistão. Vão lá para lá. Vão melhorar o sistema social de lá do que ficar escrevendo bobagem na internet. Vão para ação. Vão para ação. Ou vão para ação aqui no Brasil. Não dando discurso. Eu dou discurso e faço há muito tempo. Faço, realizo. Vão fazer coisas importantes. Não é? Assim sendo, John Fortune, ela utilizou o Rei Arthur como símbolo de Gévora na Cabala. Excalibur. Gévora é uma sefirá que significa rigor. Ela invocou as forças de Gévora. Isso é magia, pessoal. Invocou as forças de Gévora. E assim se sintonizou com a egrégora do Rei Arthur, tão conhecido como Mestre Mori atualmente. Ao mesmo tempo, ela se sintonizou e invocou as forças de Reset. Nós temos Gévora e Reset. Uma contrabalança a outra na árvore da vida. Invocou as forças de Merlin. Aí o que mais?
Ela invocou as forças de Tiferet, que é o centro da árvore da vida, que canaliza todas as outras sefirás. Chamando quem? O Cristo. Tiferet na árvore da vida representa não só os grandes líderes, representa nosso eu superior. Representa o nosso self. E também a John Fortune invocou as forças de Yesod, que é fundamento na árvore da vida, que fica entre Od, Netzah e Yesod, e Malkut. Malkut é o reino. Então nós temos Yesod, Od, Netzah, Tiferet, Gevurah, Hesed, Binah, Hokmah, Keter. Ok? Ela invocou, ela e o grupo, estas três forças porque a John Fortune, que surgiu na Sociedade Teosófica, além de ser psicóloga, na época não era reconhecida a função, ela foi a maior maga do século XX. A sacerdotisa do século XX foi John Fortune. John Fortune. Poucas obras dela foram editadas aqui em nosso país. A hora de fazer esse trabalho, porque ela era uma destinada, e o grupo dela, Cidade da Luz Interna, que é fechadíssimo, que existe até hoje, como falo na Inglaterra, puxou uma força mágica do Arthur Excalibur, Gevurah, de Hesed, Merlin, de Tiferet, o Cristo, e de Nossa Senhora, Yesod, porque Yesod é geração. Nossa Senhora no arquétipo, no símbolo de Yesod, ela está na mesma figura de que a Dama de Avalon. É ela. Arthur, Gevurah, força, a espada. Hesed, Merlin, transmutação. Merlin, Saint-Germain. Então, foi Moria, Saint-Germain, o Cristo e Mãe Maria, que trabalha com a corrente dévica. Porque Yesod representa as forças da geração, como eu sempre falei. Yesod representa o planetérico. Nós temos os anjos de Yesod. Quando um psicoterapeuta, saindo um pouquinho fora do tema, faz uma terapia com uma pessoa e de repente resolve o complexo psíquico dessa pessoa, ele atuou no inconsciente da pessoa, no Yesod da pessoa. E os anjos de Yesod, os devas de Yesod, magicamente, mesmo o psicoterapeuta, estou falando em magia, mesmo o psicoterapeuta não sabendo, ele promove um ato mágico ao soltar um complexo psíquico. O trabalho da John Fortune, mágico, que assessorou, como disse até o Winston Churchill, foi esse: atuar, chamar as forças de Gevurah. Só para conhecimento cabalístico, pessoal, querem que eu fale mais um pouquinho? Se for, me deem positivo. Bom, com positivo ou não, eu vou falar. Obrigado, eu estou com vontade. O arcanjo, que é uma inteligência hiperquântica de Gevurah, é a Camael. Camael. O arcanjo de Hesed é Tzadikiel. O arcanjo de Tiferet é Rafael, o que cura. E o arcanjo de Yesod é Gabriel. Ou seja, não é que é o arcanjo, é que esses símbolos, todo um contexto da Cabala, e com palavras sagradas que são os mantras, elevam a frequência vibratória da nossa mente e nós nos conectamos com essas forças, que são forças quânticas, inteligências quânticas. Entenderam? Não dá para personalizar. A palavra sagrada de Gevurah é Elohim Gibor. A palavra sagrada de mas tem que saber pronunciar. A palavra sagrada, e a cor é escarlate, a palavra sagrada de Hesed é azul royal, é El. A palavra sagrada de Tiferet, que é dourada, é Yehovah Elohei Da'as, Deus manifesta na esfera da minha mente. A palavra sagrada de Yesod é Shaddai Al-Shai, o todo-poderoso Deus vivente. Só que John Fortune utilizou Gevurah, que também está relacionado com Excalibur. Tanto é que no panteão religioso nós podemos colocar em Gevurah a imagem de São Jorge. Assim sendo, ela puxou uma força, fez uma invocação
e a Bretanha mudou a configuração da história da humanidade. Então aquela ilha não cairá de joelhos. E eu repito, quando eu critico o Estado Islâmico, eu não estou, hipótese alguma, criticando a religião do Islã. Eu não estou, hipótese alguma, criticando muçulmanos. Eu estou criticando quem se aproveita disso e deixa os muçulmanos em maus lençóis. O Donald Trump fechou a entrada para o pessoal, principalmente muçulmano, não no sentido, e não estou defendendo o Trump, é questão de usar a cabeça. Nós vamos virar preconceituosos. Eu não estou defendendo o Trump, ele tem a personalidade dele, assim como uma série de gestores aqui do Brasil tem personalidades. Ou vocês acham que não tem? Veja os grandes iluminados que passaram pela nossa nação. Tudo mestre sabedoria ao contrário. Faz parte. Continuando. Assim sendo, ele vai fechar o acesso a muçulmanos. Quem paga por isso? São os islâmicos sérios. Eu sou amigo de uma série de muçulmanos sérios, dos quais eu tenho o mais absoluto respeito. Eu tenho ascendência distante judaica, ítalo-judaica. Como é que eu vou contra? Mas ao mesmo tempo, eu tenho verdadeiro sentimento fraterno com o Islã, porque eu sempre honrei os sufis. E os sufis, num determinado momento da minha vida, em 1993, me ajudaram em muito. Não vou ficar entrando em detalhes. Os derviches, este é o Islã, que está correndo o risco de ser jogado, de ser estigmatizado, graças a esses terroristas que têm por trás políticos marginais, vestidos de islâmicos, falsos islâmicos. Tudo isso, esta leva, veio na década de 50. Os seres evoluídos e os não evoluídos. E nós estamos vendo isso hoje. Quando eu falo de Excalibur, é porque nós não podemos permitir combater o mal com rosas, não dá. Agora tem que ser com espada, com inteligência, cada um no seu setor. Não vou falar numa live como. Mas haverá reação. Esses ataques, anote o que eu estou falando. Eu sempre falei com antecedência. Não estou dando uma dividende barato aí que tem. Nada disso. Anote aí. Essas ações do Estado Islâmico são ações desesperadas. E a União Europeia, ao abrir para um gesto humanitário, abrigou, pela própria ineficiência dos países da União Europeia, do Serviço de Inteligência, abrigou terroristas. E aí eles foram cativando, criando pessoas em seus próprios países. E hoje nós estamos vendo o que aconteceu, o que está ocorrendo. O Brasil massacrou os paraguaios. A Revolução, eu já falei isso, a Revolução de 32 aqui no Brasil foi a lei de causa e efeito do que fizeram com os paraguaios. Amarraram, já falei isso em live, amarraram os paraguaios com cordas. Por que esse pessoal com os Estados Unidos fala isso, hein? Amarraram os paraguaios com cordas e fizeram vir lá dos charcos paraguaios até o Brasil, andando, puxado por cordas, um atrás do outro em fila indiana, amarrados no pescoço. Entenderam? Década de 30. Mas esse país tem uma miscigenação ímpar. Os cultos afro-brasileiros, a vinda dos escravos para o Brasil, os escravos que tanto sofreram nesse país, deram o equilíbrio. Fizeram com que essa nação fosse uma nação que essa mescla foi muito importante. Quando as pessoas, notem bem o que eu vou falar agora, quando as pessoas foram contra, e eu não estou a favor de governo nenhum, porque qualquer manifestação minha, as pessoas falam, não, mas então você é desse partido? Você é daquele partido? Eu não estou nem aí com partido algum. Eu sou evolucionista. Meu partido é evolução. Nós temos que ter essa visão, pensar fora da caixa.
Deus escreve certo por linhas tortas. Os haitianos que vieram para o Brasil, os nigerianos que vieram para o Brasil, não obstante, muitos que vieram, imigrantes de outros países, acabaram criando problemas, boa parte não criou. Boa parte não criou. E nem precisa dessa lei aí que está todo mundo contra, está virando uma loucura na internet. Antes dessa lei aí de imigração, eu já havia dito em 2015, na fronteira tripartite nossa, os grandes entendedores, por que eles não vão lá? Os grandes entendedores de teorias da... Aliás, os que ficam falando teoria da conspiração, deviam ir lá. Vão na fronteira tripartite. Vão lá. Vocês que falam tanto, né, sobre teorias de conspiração, que, enfim, por que não vão lá? Ao invés de serem apenas homens frouxos, né? Homem frouxo, não é homem. De falar só por vídeos. Tem que ir lá. Eu vou e dou a cara para bater. E outras pessoas vão. Vão na fronteira tripartite. Vão dar de cara lá. O pessoal do PCC. Vão dar de cara lá. Aqui em Foz do Iguaçu, com o pessoal da Al-Qaeda. Isso antes dessa lei de imigração. A falta de informação é absurda. Na fronteira tripartite nós temos PCC, Al-Qaeda, eu estou dando nome. E Hezbollah, eu já falei em outras oportunidades. PCC, Al-Qaeda e Hezbollah. O Hezbollah, criado pela família Assad, traz do Líbano, e consegue entrar aqui no Brasil, armas para o PCC. E o PCC fornece drogas para o Hezbollah. E a Al-Qaeda sendo coibida lá no sul. E aí o Hezbollah, com drogas, compra mais armas. Aqui, na fronteira tripartite, será que essa turma aí, de teoria da conspiração, porque, me perdoem, hein, pessoal, existe teoria de conspirações sérias, que eu me reservo o direito de não falar aqui hoje, nossa live vai ficar 10 horas, pode ser no futuro. Né? Existem sérias, sem dúvida alguma. Mas por que esse pessoal não vai lá na fronteira tripartite? Vai lá falar com a turma da Al-Qaeda? Vai lá falar com a turma do PCC? Vai lá falar com a turma do Hezbollah? Por que essa turma não vai lá em Presidente Venceslau resolver o problema dos presídios? Vai lá no Pará. Entra lá. É um sistema social distorcido, sem dúvida. Outro dia um amigo meu aqui do Face até muito bem colocou, porque nós falamos que esse país tem problemas de sistemas sociais há muito tempo, na verdade desde a década de 40, desde a década de 40 do século XX. Por que essa turma, em vez de falar, não vai lá? Eu dou aqui a carta para bater, eu estou dando o nome dessas facções, eu já combato o Estado Islâmico e falo numa live. E dou parâmetros para uma série de instituições para se mapear. Inclusive dei uma série de parâmetros hoje por essa live, para as pessoas perceberem quem monitora, quem está vendo este Face, este Face, como é que eu poderia dizer? Deve estar percebendo que essa leitura que eu estou passando são dados para quem está, como é que eu poderia dizer? Me fugiu a palavra. São dados para quem observa, porque tenho meus irmãos da BIM, da Polícia Federal, que adoram assistir minhas lives, então eu estou passando para eles sobre essas leituras de dados. Leitura de dados é uma habilidade que se tem. Eu cruzo os dados e tenho a minha percepção. A minha percepção me dá um insight e me antecipo. E passo. Estou tentando passar para as pessoas que quiserem utilizar por resiliência. Voltando ao Graal, ou recapitulando, essa fronteira tripartite, ela existe, desde quando essa lei da imigração começou a falarem aqui no Brasil. O pessoal fala sem saber. O pessoal não ouve o galo cantar.
ouve a galinha cantar. Nada contra a galinha. Talvez o pintinho que ainda não tem som forte. É mais isso que eles ouvem. Antes dessa lei vir, já tinha fronteira tripartite com problema. O pessoal está atrasado. Ah, mas isso é em função do sistema social que não traz conhecimento. Mas nós temos meios de comunicação para trazermos conhecimento e para combater. Nós temos vários meios para combater. É que eu sempre estou falando, vou dar uma dica nisso, naquilo. Eu não quero expor vocês. Eu jamais falarei para vocês como fazer. Vocês vão atrás de conhecimento. Numa live nós podemos mexer nos campos mórficos. Em uma mentalização nós podemos sim mexer em campos mórficos de forma muito poderosa. A ponto desses campos mórficos abrirem caminho para as forças importantes do bem atuarem e combater essas forças clifóticas, em cabala clifóticas, desequilibradas. É a única forma que eu posso orientar, no caso orientar, me desculpe a presunção, é passar para vocês como agir, porque eu não posso envolver vocês em ações como agentes de campo. Isso é loucura, não dá. Mas eu reitero aqui, eu respeito o Islã, eu respeito os sufis, respeito os derviches. Estão fazendo uma mixórdia em nome do Islã. Estão fazendo uma mixórdia em nome do Islã. E na esteira dessa informação, quando nós falamos de Dion Fortune, que ela combateu, para fechar, que ela combateu as forças do eixo, evocando Gevura, Gevura, Reset, vai para Tiferet, que é o centro da árvore da vida. De Tiferet desce para Iesod. Iesod funciona que nem um cálice. O nosso corpo etérico é o Iesod, como vocês sabem. Para nós recebermos a força de cima, tem que passar pelo corpo etérico, que é o nosso subconsciente. E como nós falamos, está ligado a Nossa Senhora. O arquétipo está associado a Nossa Senhora. A Dion Fortune fez isso, invocando as forças de Excalibur. Nós podemos fazer isso em nossas vidas para superar os desafios das nossas vidas. Mas tem um outro ponto e a outra ponte que eu queria fazer. Para a Igreja Católica, que muita gente critica. As pessoas leem e criticam as instituições, mas elas não conseguem ter a percepção que não são as instituições. Não são as instituições. Aliás, o Constantino, quando botou o poder temporal, foi em função de mulher. Hein? Nada contra a mulher, ele estava apaixonado e a mulher é a grande força do ser humano, é a grande força do homem. O homem faz grandes coisas em função de mulher. Então, uma mulher que mostra o seu Iesod, mostra realmente o ser mulher para um homem, ela eleva o homem. Ela eleva o homem. E o Constantino tirou a reencarnação da igreja. Tudo bem. Em todo o ato, em toda a missa, nós falamos que existe na Sagrada Eucaristia um cálice. Lembra o grau. Quando vocês forem tomar a hóstia, nos desafios da vida de vocês, pense nesse cálice. Pense na conexão com o Santo Grau. Para os católicos eu estou me referindo. Quando tomarem a hóstia, façam com a maior, convicção, essa comunhão com a hóstia, que representa o Cristo interno, o Deus interno, que sintoniza o Bodhisattva, o Cristo, que a Dion Fortune chamou. Para os judeus, no Shabat, às sextas-feiras, quando forem na sinagoga, pense em Abraão, que também utilizou o cálice. E Abraão foi transformado em sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, Sanat Kumara, o rei do mundo. Aos judeus, pense em Abraão, abençoado seja, e abençoado seja Baal Shem Tov. É vastíssimo o que nós poderíamos falar hoje. Me desculpem o aumento do tom, me desculpem um pouco dessa contundência minha com quanto a determinadas observações que eu fiz. Eu não gosto de fazer
de aumentar o tom. Mas eu tenho que ser coerente com a minha natureza. Eu tenho que ser coerente com a minha natureza. A situação do nosso país, ela continua até 2018. E essa situação, eu sou partidário, ela, por mais cansativa que seja, ela se torna necessária para ajustes para os futuros líderes que virão. Paranormalidade, sensibilidade, mediunidade tem que ser acompanhado de conhecimento, de treino e de esperança, fé e razão. Convido a todos para o próximo dia 10, do sábado, das 14 às 17 horas, no Hotel Lex Brasil, Rua São Joaquim 216. Rua São Joaquim 216, a praticamente 70 metros da estação de metrô São Joaquim. É fácil. Quem vem do interior, desce na estação Tietê, pega o metrô Linha Verde, umas 5 estações, está na São Joaquim. É só descer um pedacinho da São Joaquim, vocês estarão no Lex Brasil. Fica na Rua São Joaquim, esquina com a Taguá, onde tem o Complexo Universitário FMU. Das 14 às 17, as portas estarão abertas a partir das 13 horas. Rua São Joaquim 216. O Poder do Santo Graal. O evento, que eu farei o evento inteiro, canalização, com quanto às informações e com quanto à prática. Esse evento tem por objetivo, sim, a expansão da consciência dos que ali estiverem presentes e uma força importantíssima que podemos jogar para mudar a humanidade. Quando se fala amor, amor é importante. Mas amor, pessoal, não se esqueçam, amor também é justiça. No dia 9, que antecede o evento, dia 9 de junho, o Movimento da Boa Vontade Mundial, criada por Alice Bailey, pelo Mestre Kutumi, Imperator, Hierofante da Ordem Rosa Cruz, um dos fundadores da Sociedade Teosófica, mais o Mestre Joe Cool, que criaram também um departamento do novo Grupo de Servidores do Mundo, que tem escritório até na ONU, o Movimento Mundial, no dia 9 de junho, sexta-feira, em homenagem à grande vocação do ponto de luz na mente de Deus. Do ponto de luz, aquela grande vocação que eu depois deixarei postado. Essa grande vocação foi, como é que eu poderia dizer, trazida à humanidade na década de 40, quando houve um ataque da hierarquia planetária contra as forças do desvário. Estas mesmas forças que ora voltam a atacar. Só um momentinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bobetil só. Estão me vendo uma parte do meu corpo? Bobetil. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, que eu não consigo decorar a grande invocação. Mas vocês sabem, eu não consigo. Eu nunca decorei a grande invocação. Eu gosto, mas no dia 9 de junho é comemorado esse trabalho da grande vocação no mundo inteiro. Então, se vocês puderem orar, recitar a grande vocação no dia 9 de junho, vocês estarão em contato com toda a grade da hierarquia planetária no dia 9 de junho. E no dia 10 de junho, o nosso evento, que vocês estão convidados, vai o meu agradecimento ao meu irmão Robson Ferraz Colombo, que patrocina esse evento. Faço amizade com meu querido irmão Robson Ferraz Colombo, que patrocina esse evento, e que através desse patrocínio nós podemos desenvolver esse trabalho com todos. Um evento totalmente canalizado, cujo objetivo é levar força, autossuperação, insights a todos. Vai um abraço também ao meu irmão Walter Patrício, ao meu irmão Antônio Manuel,
a todos os irmãos e irmãs, fráteres e sorores, ao pessoal da Federação Espírita, a todos vocês pelos carinhos que vocês transmitem a mim. Ele veio o tom, posso perder amigos no Facebook, mas eu tenho que ser coerente. Eu gostaria de terminar essa live, agora consegui aqui, lendo a grande vocação. Percebam o sentido da grande vocação. Do ponto de luz na mente de Deus, então eu vou primeiro interpretar a grande vocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, que a luz permaneça na terra. Do ponto de luz na mente de Deus, é o uno, é o eterno. E para quem entende teosofia, também essa força vem do nosso logo solar, do Amon-Ra. Ra é o sol, o Amon é o que está por trás do sol. Por isso, Amon-Ra. Quando os egípcios falavam Ra, era a energia vital, o símbolo do sol. Ou melhor, a estrela, a energia vital. Amon-Ra, o espírito por trás do sol. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Existe um apelo, olha o graal, para o Cristo voltar à terra. O Cristo já está na terra. O Bodhisattva já está na terra. Mas ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Notem bem. Agora vem a parte codificada da grande vocação. E mais gente, mas por que me mandam Messenger nas minhas lives? E olha que quem acabou de mandar aqui, assiste as minhas lives. É uma maravilha. Manda depois, eu agradeço os Messengers, eu agradeço, mas manda depois. Mas vamos continuar. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e seguem. O que é o centro onde a vontade de Deus é conhecida? É Shambhala, do centro onde a vontade de Deus é conhecida. É o QG da hierarquia planetária. Que o propósito guia as pequenas vontades, os propósitos do Atman, as pequenas vontades dos homens. O propósito é o nosso destino, é o destino de cada um de nós, que nós temos que seguir para fazer diferença nessa vida. Do centro que chamamos raça dos homens, né? Nós, que temos um papel importante, obviamente o mais importante somos nós, porque nós que estamos aqui, que se manifeste o plano de amor e luz, e confirme a vontade para o bem. Não é o desejo para o bem, é a vontade para o bem. Olha, que a luz, o amor e o poder mantém assim, espera um pouquinho, e confirme a vontade para o bem e feche a porta onde se acha o mal. Cele a porta, o mal da ignorância da Kali Yuga, nesse sentido. A ignorância sempre vai ocorrer. Que a luz, o amor e o poder mantenham ou restabeleçam o plano divino sobre a terra, que é a nova Jerusalém. Poder é Atma, a vontade superior, um dos nossos princípios do nosso eu superior. Amor é Budi, o nosso Cristo interior, segundo aspecto do nosso eu superior. Luz é a luz da inteligência ativa, da inteligência criativa, a luz da inteligência, a luz da razão, a luz da criatividade. Então vamos lá agora com toda a força. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração dos homens, ou no coração de Deus, do ponto de amor, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e seguem. Eles seguem porque eles sabem o que eles querem da vida. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se manifeste o plano de amor e luz, e feche a porta onde se acha o mal.
Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra. Pessoal de todos os estados, de Uberlândia, Curitiba, Marion Churchill, Klipstein, de Hamburgo, da Alemanha, fica atento aí na Alemanha, de diversos outros estados aqui do Brasil e do mundo. Estou fazendo esse trabalho e vou até o fim desse trabalho, ninguém me segura. Diretrizes com quanto a esses procedimentos futuros eu darei em vídeo, não em live. Mas eu não desisto nunca. Esse trabalho, nós incentivaremos esse trabalho com muita força. E arremato. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, é também, por isso mesmo, uno com todos os outros. É o mantra da unidade de Annie Besant. E só um detalhe. Justiça seja feita. Charles Webster Leadbeater, que descobriu Krishnamurti, e que depois do Krishnamurti, por uma série de razões, se afastou da Sociedade Teosófica e seguiu o seu trabalho, levando a informação, levando a luz da sabedoria dele. Charles Webster Leadbeater, que desencarnou aos 30 e poucos anos de idade, perdoe-me, aos 80 e poucos anos de idade, foi na década de 30, foi atacado, eu não vou entrar aqui em detalhes, até como pedófilo. Foi injuriado, Leadbeater. Não é? Sério acusação sobre pedófilo. Sabe por quê, pessoal? Porque ele ensinava, porque ele tomava conta de uma série de jovens, e por questões de higiene e de educação sexual, ele ensinava a masturbação. Nossa, na era vitoriana, imagina, e foi chamado de pedófilo. Eu não iria falar isso aqui. Eu poderia falar que ele foi injustiçado e alguém poderia escrever qualquer coisa, então já me antecipei. Leadbeater nunca se defendeu de nada. Sempre altivo. Não foi pedófilo. Krishnamurti saiu da Sociedade Teosófica por motivos pessoais, que ele decidiu seguir a linha dele. Mas tanto Leadbeater como Krishnamurti trocaram algumas farpas, né? Leadbeater era de uma educação vitoriana muito forte. Krishnamurti, quando pequeno, ficava com a boca aberta. Ele dava o tapa de baixo aqui para fechar a boca. Educação vitoriana não era brincadeira. Mas o que o Leadbeater fez compensa tudo. E ele nunca se defendeu. Leadbeater nunca se defendeu. Nunca disse um A. E hoje, a CIA, como eu sempre falei, através do grupo de visão remotas, endossa as observações clarividentes de Charles Webster Leadbeater. Eu não ficaria em paz com a minha consciência se eu não falasse isso. E tenho certeza que tanto Leadbeater, Krishnamurti, Besant estão muito bem do outro lado. Continuando. E nós aqui temos que trazer uma nova perspectiva do ocultismo, não deixando o antigo, entremesclando com o novo, e esquecendo das rusgas dos que estiveram lá atrás e que hoje estão bem do outro lado. Nós temos que dar esse exemplo de progresso. Termino a live agradecendo a todos e repetindo. Sábado, dia 10, das 14 às 17, as portas estarão abertas a partir das 13 horas. O Poder do Santo Graal, Rua São Joaquim, 216. Agora, agradeço ao Robson Ferraz Colombo, mas faço uma solicitação, um pedido
Por favor, vejam bem, eu estou falando, por favor, alimentos não perecíveis. Vocês poderão receber um flyer meu que solicita-se leite, chocolate, esqueçam. Não é? Alimentos não perecíveis. A entrada é franca, mas alimentos não perecíveis, que serão destinados a pessoas carentes, é importantíssimo, alimentos não perecíveis. Isso não significa, e dá-lhe Messenger, 3 Messenger hoje, melhor, 4 Messenger. Não é? Isso não significa que alimentos não perecíveis, essa doação que nós estamos pedindo a vocês, significa que nós sejamos santos. Imagina nós comparados a um Divaldo Pereira Franco. É obrigação. Isso não é falsa modéstia, não. Isso nos faz bem. O Robson faz um trabalho formidável e tanto outros. Tantas pessoas também pelo mundo afora ajudando as pessoas carentes. Alimentos não perecíveis. Agradeço a todos. Desculpa eu ter elevado o tom. Esta live ficará postada em meu Facebook. Talvez essa semana eu faça outra live. Muito obrigado a todos. E obrigado pela confiança. Obrigado pelo carinho. Tchau para vocês. Com licença, eu vou desligar. Muito obrigado.